lê do engano. Ao cabo de 10 dias, eles eram mais fortes, mais sábios, mais corados e cheios de agilidade, muito mais do que os outros, porque naqueles legumes e naquela água estava a bênção do Senhor. Aleluia! Ainda que na tua casa tenha uma alimentação que você julga fraca, frugal, ou alguma coisa que você pensa que é pobre, mas se você orar, Deus vai abençoar o teu alimento e a tua água. A água do crente é abençoada, o alimento do crente é abençoado. Ele come pouco, mas se alimenta bem, porque o Senhor está com ele. E a bênção do Senhor, diz a Bíblia, é quem enriquece. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Daniel passou então por Nabucodonosor. Foram alguns embates. Ele esteve revelando sonhos do rei, visões do rei. E o rei completou 39 anos de reinado e morreu. Daniel ficou. Assumiu o filho dele, Nabonido, reinou 3 anos. Nabonido foi embora, Daniel ficou firme. Depois dele veio Belsazar. Vocês conhecem a história de Belsazar. Ele reinou 14 anos. Ao cabo de 14 anos, o Senhor escreveu na parede caiada, e quem é que foi chamado agora com 84 anos? Daniel, para interpretar o que dizia aquela palavra na parede caiada. E ele interpretou. Os caldeus vieram, juntamente com o povo do país que hoje é o Irã. Vieram, tomaram a cidade. O primeiro que morreu foi o rei Belsazar. Daniel continuou. Começou a reinar Dário, pois Daniel, como primeiro-ministro, governante máximo de toda a Babilônia. Ele durou 2 anos. Foi destituído, veio Ciro, assumiu o lugar de Dário, e Daniel continuou vivo. Babilônia caiu. Babilônia desapareceu, o seu nome virou piada, mas Daniel continua até hoje vivo na memória dos israelitas e na palavra de Deus para a memória dos cristãos de hoje. Daniel ousou ser fiel. Desde os 14 anos na corte, todos os testes que ele passou, ameaçado de morte, junto com os caldeus, ameaçado de morte na cova dos leões, tirado da cova dos leões, o rei Dário tornou-se seu amigo. Então nós vemos agora, diz a palavra de Deus, no capítulo 9 de Daniel, que ele começa a consultar a palavra de Deus. E a gente sabe muito bem o que ele estava lendo. Ele estava lendo as profecias de Jeremias, porque foi a Jeremias que Deus disse que o cativeiro duraria 70 anos. Ele então conta no calendário judaico, e ele conta e soma anos e meses, e já dá 70 anos. Então eu preciso orar para que Deus se lembre da promessa, que eram só 70 anos, e já faz 70 anos. Então o que ele faz? Ele começa a orar, ele fala com Deus, ele pede uma direção de Deus, ele pede uma providência de Deus. E diz a palavra de Deus que ele ora, e no encerramento da sua oração ele diz o seguinte: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Jerusalém seria restaurada em 70 anos. Chegaram os 70 anos e Daniel estava vivo para ver. Então ele ora a Deus. A resposta de Deus a ele, preste bem atenção. Falava ainda na oração, disse ele no verso 21. Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício à tarde. Ele queria instruir-me, falou-me comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. E depois em seguida ele diz assim: no princípio das tuas orações, no princípio da tua súplica, saiu a ordem e eu vim.
para tu declarar, porque és muito amado. Ele começou a orar. Ele está dizendo, orava eu, quando o Senhor mandou a resposta. Ele não entendeu que era no princípio. Orava eu. No meio da oração apareceu o anjo Gabriel. E veio me trazer instrução. E veio me mostrar os acontecimentos. E o que Deus iria falar. Se você ler em seguida os versículos seguintes, até o capítulo 10, você vai ver o que Deus fala para ele. Explicando exatamente tudo o que passaram em Babilônia. E que a promessa de Deus através de Jeremias estava de pé. E que o Senhor estava tomando providência. E ia levantar um que ia devolver a terra a eles, que ia mandá-los de volta. E este um foi Ciro. Mas não era Dário o governante? Era. Eles lutaram e venceram a Babilônia, Ciro e Dário. Dário assumiu o governo, ficou por 2 anos, logo foi destituído por Ciro, foi mandado para a Pérsia, e Ciro, o persa, tomou o lugar, porque era com Ciro que Deus tinha promessa. Foi ele, há 70 anos atrás, que disse, meu servo, muito antes dele nascer, Deus já havia dito, meu servo Ciro é quem vai restituir a Israel e levantar Jerusalém. Era isso que tinha que acontecer. Aleluia! Toda a história está nas mãos de Deus. Deus governa a história dos homens. Deus governa a história do céu. Deus governa todas as coisas. Ele é rei, Senhor, no céu, na terra, no mar e aonde for. Aleluia! Vale a pena ser fiel. Queridos, mas eu gostaria de falar a você, nesta oportunidade, sobre uma questão que o anjo falou. Olha, o anjo veio do céu. Este anjo é que assistia na presença do Senhor. O anjo Gabriel é o que assiste na presença de Deus. Eu me lembro há um tempo atrás, pastor, o senhor também lembra, que havia algumas cadeiras lateral da igreja próximo ao púlpito, tipo assim, e ali era o corpo diaconal. Todos os diáconos sentavam ali. Havia uma escala para aqueles que iam ficar na porta, aquele que ia tirar a oferta para não abandonar a porta, e eles ficavam, o serviço deles era, chamava mesa diaconal. Eles sentavam ali. E eles sabiam o dia da escala. Engraçado que, quando eu era jovem, ainda adolescente, eu via que eles trocavam de lugar. Um dia um estava ali, outro dia um estava aqui, outro dia estava ali. Eles nunca sentavam no mesmo lugar. E um dia eu perguntei para o chefe dos diáconos, por que eles não sentam sempre no mesmo lugar, troca sempre de cadeira? Sim, porque o que está na ponta é o que está de serviço. Então ele levanta e vai lá sem atrapalhar os outros. E ele vai trabalhar na porta, vai tirar a oferta, então ele tem que ficar na ponta. Quando não é a escala dele, ele está do meio para o fim. Os que estão na escala é o primeiro, o segundo e o terceiro. Os outros estão na escala mais de outros dias, então eles vão aguardar ali. Era uma ordem, era um negócio tão maravilhoso, eu ficava apaixonado de ver os diáconos trabalhando. Era uma coisa tremenda. E eu ficava observando, até brincava com meu, hoje é aquele. Não, nada, chegou agora. Não, mas é ele. Daqui a pouco ele levantava e ia fazer o trabalho. Falei, não falei? Aquela cadeira é do diácono do dia. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, estamos falando de Daniel. Daniel, ele era minucioso. Daniel guardava a lei ao mínimo, em todos os detalhes. Daniel, ele era um homem temente a Deus. Daniel tinha várias qualidades, vários adjetivos que nós cristãos devemos ter também. Ele era dedicado, ele era estudioso, ele era de oração, ele era fiel, ele não tinha vício, ninguém o acusava, não tinha como acusá-lo a não ser nas coisas de Deus, porque jamais ele iria trair a Deus por conta de qualquer dinheiro, ou por conta de qualquer negócio, ou por conta de qualquer amizade, ou por conta de qualquer amor que aparecesse na frente dele. Ele era fiel, e por ele ser fiel, o anjo que assiste na presença de Deus, o anjo Gabriel, disse para ele, olha rapaz, talvez o anjo pudesse ter ficado calado, mas o anjo via tanta fidelidade em Daniel, via tanta coisa boa em Daniel, que ele falou, olha, vou tecer um elogio a esse cidadão. Irmão, o anjo não tem muito sentimento, o anjo são ministros de Deus a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Anjo não tem sentimento. Se Deus mandar ele derrubar
uma brasa quente em cima do Palácio do Planalto, ele vai obedecer, e eu vou ficar alegre. Ele vai obedecer, e Deus vai fazer, e ele faz o que Deus manda. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando disse Deus a Moisés, eu não vou mais com vocês. Moisés ficou estarrecido. Não vai dar certo. Estava todo mundo preparado lá embaixo. Fica um pouco aí que eu vou orar, já volto. Quando ele desce, ele fala para o povo, olha, Deus acabou de me dizer lá em cima que ele não vai mais conosco. Aquele povo começou a desarmar a mala. Tinham feito todas as malas para ir embora, para seguir viagem. E ele responde para Deus, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. O Senhor não vai me dizer quem é que vai conosco, ele queria saber quem. O Senhor não vai nos dizer quem é que vai saber, me faça saber quem é que vai conosco. Se não é o Senhor, quem? E ele disse para ele, o meu anjo vai. Mas Moisés, que conhecia bem a palavra, disse assim, não, Senhor, não dá certo. E Deus ainda disse para ele, mas tome cuidado, porque se o anjo for ferido como vocês me feriram, se o anjo for contraditado como vocês me contraditaram, todos esses anos eu tenho aguentado o desafeto de vocês, todos esses anos no deserto eu tenho suportado a vossa afronta, não faça isso com o anjo, seja esperto, porque ele não tem sentimento. Moisés imediatamente disse, se o Senhor não for conosco, nós não saímos daqui. Com anjo não. Com anjo não. Olha, um anjo só matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Um anjo. Olha, não é brincadeira, mas o anjo está aqui. Vamos ver o que este anjo diz a Daniel. Ele diz para ele o seguinte, no princípio das tuas súplicas, ou seja, quando você começou a orar, saiu a ordem e eu vim. Quando você dobrou o joelho e começou, quando eu disse, ó Senhor, ó Deus, ele já disse, ei, desce lá, já agora. Mas ele nem terminou de orar, não tem problema, pode descer que eu já sei o que ele vai falar, e eu já vou atender prontamente, porque ele é amado aqui. Daniel tem carta branca aqui, aleluia, sabe o que é isso, irmão? Nós devemos ter um saldo positivo do céu. Um crente que tem um saldo positivo no céu, ele clama e Deus responde na hora. Ele tinha saldo positivo no céu. Ele era testemunha fiel de Deus. Ele pôs a sua vida na própria mão para poder defender a honra de Deus em Babilônia. Ele nunca Deus com estátua nenhuma. Nunca se prostrou diante de qualquer Deus a não ser o Senhor. E quando ele se prostra, quando você é fiel, quando você é de oração, quando você tem respaldo no céu, quando você tem garantias de Deus, você dobra o joelho e todo mundo sabe disso. Pode ver, quando alguém fica doente, chama a irmã Maria. Quando alguém está com febre, eu peço para a irmã Maria ungir e orar. Quando alguém está com algum problema, vai falar com a irmã Maria, ela vai orar e Deus vai responder. Porque ela tem lastro no céu, porque ela tem garantias de Deus, porque ela tem vida no altar, porque ela paga um preço e não é barato. Preço, eu estou aqui gripado, estou a poder de remédio aqui hoje. Eu acabei de chegar de viagem. Eu viajei 450 quilômetros para estar aqui hoje. Doente. Essa noite eu quase nem dormi. Né? Dormi a poder de remédio. Doente, cansado. Sabe? Mas o Senhor mandou eu vir aqui hoje para falar que se você for fiel, você terá lastro no céu. Você vai orar e as portas vão se abrir. Você vai clamar e Deus vai ouvir. Você vai orar pelo enfermo e ele será curado. Porque o Senhor diz que estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se tomar veneno não vai morrer. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós cremos, nós temos o nome do Senhor sobre nós. Esta promessa é para nós, disse Atos 2, que esta promessa diz respeito a cada um de nós.
O que está acontecendo conosco que não somos mais amados do céu? Ou somos? Somos. E o anjo então diz para ele, olha Daniel, no princípio da tua oração saiu a ordem e eu vim. Não perdi tempo. Para te declarar, sabe por quê, Daniel? Que palavra maravilhosa que alguém pode receber da parte de Deus. Tu és muito querido no céu. Tu és querido no céu. Irmão, quer ver uma coisa? Lá em Atos, o apóstolo Paulo pregava bastante e expulsava muitos demônios. E de repente apareceu lá um cidadão que tinha 7 filhos. O nome desse cidadão era Seva. Ele tinha 7 filhos. E eles acharam que ia também expulsar o demônio como Paulo. Eles viam Paulo, o demônio corria de longe de Paulo. Quando Paulo estava no lugar, ele nem passava nem na rua da casa, para não correr o risco de ser expulso e desbaratado e humilhado. Quando ele sabia que Paulo estava em determinado lugar, ele já corria léguas. E eles saíram dizendo, vamos expulsar. E quando a pessoa vem endemoniada sobre eles, eles então levantaram as mãos e diziam assim, eu te conjuro em nome do Cristo que Paulo prega. O demônio pegou eles e deu uma surra no 7. E dizia para eles assim, olha, o Cristo que Paulo prega eu conheço, e Paulo eu sei quem é. Até os demônios conhecem quem é de oração. Os demônios conhecem quem é querido do céu. Não tira farinha, não. Não tira farinha, não. Fica brincando. Vai daqui, peneira para lá, puxa daqui, leva para lá. E ri, dá gargalhada, né? Faz galhofa, zomba. Né? Às vezes ainda faz assim, você? Ainda dá risada na cara da pessoa. Aleluia. Mas quem é cheio de Deus, quem tem o nome no livro da vida, quem é conhecido no céu, quem é amado nas regiões celestiais, aleluia. Demônio nenhum tira farinha com ele, porque o sangue de Cristo está sobre ele, o nome de Deus está nele, o nome de Jesus está nele, a graça de Deus está nele, o Espírito Santo habita nele, aleluia, e em nome de Jesus, a vitória é nossa para a glória de Deus. Muito bem, queridos, a palavra de Deus em Tiago 5:16 diz assim, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um, não precisa muitos, um. Está vendo um problema? Chame um justo. Tem alguém enfrentando problemas? Chame um justo só. Não precisa ser justo, pode ser uma pessoa justa também. Uma irmã, um irmão que tem a vida no altar. E a palavra de Deus diz lá, Tiago dizendo, se tem alguém que está com pecado, confesse e receba a oração do perdão. Está alguém doente? Chame os obreiros da igreja e orem sobre ele em nome do Senhor. Não é isso que diz a palavra de Deus? Ungindo em nome do Senhor, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Não se unge em nome da Trindade, é em nome do Senhor, porque Ele que ordenou. Aleluia! E a oração da fé levantará o doente. Por quê? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Daniel ora pela nação. E Deus responde. E Deus traz a ele muitas coisas. Por exemplo, Deus revela a ele as 70 semanas. As 70 semanas de Daniel. Deus revela a ele muitas coisas sobre o Messias. Como ele viria, como seria. Então nós vemos tantas coisas que Deus começa a falar através desse anjo para orientar Daniel. Mas a suma de tudo isso que eu tenho falado nesta noite, nesse segundo dia dos 21 de Daniel, é dizer para você, seja fiel, seja conhecido no céu. Tem muita gente que gosta de ser reconhecido, não é? Gosta. O melhor lugar para ser reconhecido é no céu. Aqui os homens te reconhecem por interesse. Ou quando você é morto, leva no ML, bota uma etiqueta no seu dedão e alguém vai lá reconhecer você. Esse tipo de reconhecimento a gente despreza. O que nós precisamos ser é conhecido no céu. Conhecido no céu. Como é que eu faço, pastor, para ser conhecido no céu? Qual foi a última vez que você orou?
Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho e derramou sua alma na presença de Deus? Olha, não é oração do caçador, não, que só vai com um pezinho já e já ora e já. Né? Aquela oraçãozinha, né? Que não dá nem para falar com ninguém, nem com Deus. Como é que eu faço, pastor, para ser amado do céu? Quem é amado no céu, ama a Deus. Guarda a palavra de Deus no coração. Os amados de Deus falam com Deus. Irmãos, uma pessoa que ama a outra, se ele ficar um dia sem falar com aquela pessoa, eu me lembro, no tempo do orelhão. No tempo do orelhão, tinha um camarada, um baiano, que morava próximo da minha casa, e ele ficou noivo com uma moça lá na Bahia. E veio embora. Ele saía do serviço, irmão, com a lata cheia daquelas moedas de tapondre. E eu, às vezes, queria ligar para alguém e falar, porque o telefone era 60 metros do nosso portão. E tinha que esperar o baiano falar com a noiva. E, irmão, eu era novo, eu tinha uns 13, 14 anos. Eu também tinha as minhas ligações, né? Tinha que fazer minhas ligações, mas o baiano chegava cedo. E ele, com aquele saco de moeda, irmão, ia terminar uma e já punha outro. Falava, acabou. Ele enfiava a mão no bolso e ia lá. Pois é, e tal. E aquela conversa furada. E eu falava para minha mãe, eu vou falar com ele, porque não tem. Deixa o rapaz ligar, filho. Aí um dia eu estava aperreado mesmo para chamar ele. Falei assim, escuta, você pensa que só tem você aqui e tal? A minha mãe falou assim, filho, deixa ele em paz. Isso é amor. Uma pessoa que ama a outra, ele não consegue ficar um dia sem falar. E quando ele passa o dia sem falar, quando ele consegue falar, é isso aí que você está vendo. Agora tem gente que diz que ama a Deus, não conversa com Deus há 100 anos. Nem lembra mais como é que ora. Não conversa com Deus, não tem intimidade com Deus. Daniel conversava com Deus quantas vezes por dia? 3. Ele abria a janela na banda de Jerusalém e orava a Deus. Mas orava com fé. Mas orava com gosto. Eu acho que ele tinha uma caixa dessas grandes, daquelas moedas, aleluia, de ficha telefônica para falar com Deus. E nem terminava uma, ele botava outra. Ia falando com Deus, aleluia. Ia confessando a Deus, ia fazendo pedidos a Deus, ia agradecendo a Deus. Por isso que o anjo está prestando atenção. Você escutou eu falar? Que o anjo Gabriel assiste diante do trono. Ele estava tão perto do trono que eu acho que ele até ouvia quando Daniel orava e Deus recebia. Ele assistia na presença de Deus, diante do trono de Deus. Quando orava, era Deus no telefone ocupado com Daniel. Preciso falar com o senhor. Eu não estou atendendo aqui, Daniel. Quem é que está no telefone todo esse tempo? É Daniel. É Daniel. Pois é, Daniel. Pois é, Daniela. Pois é, Daniel. Nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos conversar com Deus. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis em todas as esferas da vida. Estamos passando por momentos, se você acompanha a internet, você sabe o que está acontecendo nas igrejas por aí. Não é? Tem uma igreja grande aí, muito famosa no Brasil. Eles estão se matando. A liderança, e já foram para a justiça várias vezes, não se resolve nada. Estão se matando, a liderança não sai. Uma luta tremenda e os crentes sofrendo, eles tomam partido, sofrem junto. Tem hora que não sabe para que lado corre, fica do lado do Zé ou do Mané. E assim por diante, o povo vendido, sem liderança, sem ter alguém que os oriente espiritualmente. Os pastores são líderes espirituais, são pais da igreja, para orientar a igreja. Para orientar, para ensinar o caminho do céu. Então, meus irmãos, nós precisamos ter intimidade com Deus na oração. Fazer como Daniel. Daniel era um estadista. Daniel chegou a ser o segundo rei, depois do rei, o homem mais importante de Babilônia. Ele chegou a ser primeiro-ministro, sabe? Primeiro-ministro. E ele ora. Vamos ler a oração dele. Olha o que ele fala. Olha como é simples, irmão, não tem dificuldade. Olha como é que ele ora. Ó Senhor, este Senhor que ele diz aqui é Kyrios. É Kyrios. Kyrios significa Senhor de tudo. Senhor absoluto de tudo. Da terra, do céu, de todas as coisas, de todo o universo. Mas acima de tudo,
meu Senhor. É isso que ele está dizendo. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo. Ele diz, eu não tenho em mim nenhum mérito para falar contigo, mas por amor do Senhor, por amor do teu nome que está sobre nós. O nome do Senhor está sobre nós, pelo nome do Senhor que habita em nós, pelo nome do Senhor que está sobre nós. É isso que ele está dizendo. Olha, Senhor, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ele ora por Jerusalém. Deus ouve. Derruba Dário, traz Ciro, e Ciro lança o decreto. Quem quiser voltar para Jerusalém está livre, pode voltar. Pode voltar para a terra de vocês, o cativeiro de vocês acabou. Pode voltar. Eram 70 anos. Nos exatos 70 anos, Ciro libera Israel para voltar para casa. E eles voltam. Aí quando você lê o Salmo 126, você vai ver lá que quando eles voltaram a Sião, eles estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a esse. E eles respondiam assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Responda para você mesmo. Uma pergunta retórica. Pergunta retórica não tem resposta. Você responde para você. Você é conhecido aonde? Você está sendo conhecido aonde? Pastor, tem uns BO aí. Não, não é na delegacia que eu estou falando. Aonde é que você está sendo conhecido, amado? É em casa? É na igreja? É no céu? Amém por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou amado em casa. Eu sou amado na igreja. Eu sou amado no céu como Daniel era. Irmão, ainda que o rei fosse um soberano absoluto, ele amava Daniel. Quando você vê, por exemplo, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, como o rei Dário o amava. Ele passou a noite sem dormir, chorando. Não quis comer, não quis música, não quis nada, não dormiu. Clamando ao Deus de Daniel para que tirasse ele, livrasse da cova dos leões. E ele vai cedo, mal clareou o dia, ele corre para lá. E chega ali, estava tudo selado, o sinete do rei, dos seus grandes, diz a Bíblia, todo mundo botou lá o selo para que ninguém quebrasse aquele lacre e Daniel não saísse de lá de dentro. E ele põe a boca na grade, o rei, e grita para Daniel, Daniel, servo do Deus Altíssimo, é dado o caso que o Deus a quem tu serves continuamente tenha te livrado dos leões. E ele grita lá de dentro do fundo da cova, ó rei, vive para sempre. O Deus a quem eu sirvo continuamente fechou a boca dos leões, porque em mim não foi achado culpa, nem dano, nem mal, nem contra ti, nem contra ninguém, e nem contra Deus. Aleluia! Não temos nada contra ninguém, nem contra Deus, nem contra o próximo, nem contra o pastor, nem contra o meu irmão de banco, nem contra o meu vizinho, minha vizinha. Não tenho nada contra ninguém. Então você é amado no céu. Porque o amor rompe barreiras. O amor rompe barreiras. Quando eu amo, eu passo por cima de todas as picuinhas e abraço o meu irmão com sinceridade e diz a ele, eu te amo. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Que você aproveite muito bem esta campanha. E que lá no final dela, pastor Isaías, na 21ª campanha, 21ª, nós possamos lembrar desta palavra. Eu também quero ser querido no céu. É só você acompanhar Daniel durante este período de 21 trabalhos.
E você vai ver como é que se faz para ser querido e amado no céu. Para ser lembrado no céu. Porque Deus tem prazer em nós. Ele nos salvou para estar com Ele. Jesus Cristo nos ama de uma forma tão espetacular que ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio. É o amor de Deus por nós. Portanto, meu irmão, faça o possível e o impossível para ser amado no céu. Não queira ser amado em qualquer lugar. Seja amado no seio da tua família, na igreja em que você serve, mas acima de tudo, seja amado no céu. Curve a sua cabeça. Amado Deus, querido Pai, estamos lendo aqui a tua palavra, falando da tua palavra. Falando do teu servo Daniel, Senhor, que está contigo. Meu Deus querido, nós aprendemos com Daniel, ó Senhor, a fórmula de como ser amado no céu. Que o Senhor nos dê esta graça, que o Senhor nos fortaleça, nos anime. Ó Senhor Deus, ajude-nos, Senhor, a passar por sobre as barreiras dos dias atuais. Sabemos que é difícil, os dias são de luta, de trevas, mas nós precisamos estar no centro da tua vontade. Ajude-nos a sermos fiéis em tudo, Senhor. Ajude-nos a fazer a tua vontade. Queremos ser queridos no céu. Pai, dai-nos graça para orarmos mais, buscarmos a tua face verdadeiramente, ter a nossa vida, Senhor, no teu altar, a nossa alma diante de ti derramada, para que possamos usufruir das bênçãos e graça do Senhor na nossa vida. Dai-nos forças para dizermos não ao pecado e tudo aquilo que for contraditório ou contrário à tua palavra, para que nós possamos estar no meio dos teus, amados por ti, Senhor, e estar no meio da reunião do Senhor conosco. Para a glória do teu nome nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Diga amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Pastor Isaías. Meus irmãos, mantenha-se em pé ainda. Nosso pastor já orou, uma bênção da parte de Deus, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Mas veio alguém aqui nesta noite que precisa voltar para Jesus, precisa escapar por sua vida. Se você veio aqui nesta noite com esse objetivo, pastor, eu quero acertar a minha vida diante de Deus. Eu quero fazer a diferença na campanha dos 21 dias. Eu quero que você saia do seu lugar e venha cá receber essa oração. Aleluia. Digno é o Senhor de todo louvor e toda glória. Se você não veio por isso, está tudo bem. Você já serve a Deus. Mas você gostaria de receber uma oração nesta campanha, da campanha dos 21 dias? Venha cá rapidamente, porque nós vamos orar agora e vamos determinar a bênção de Deus sobre a sua vida. Pastor, eu cheguei nesta campanha com um problema, eu cheguei nessa campanha precisando de uma resposta. Venha cá rapidamente, eu vou orar por você esta noite e você vai sair daqui abençoado. Irmãos, escuta aqui para mim, olha para mim aqui, meus olhos azuis aqui. Meus irmãos, com Deus, uma coisa muito importante que você como crente deve guardar no seu coração: com Deus não se barganha. Eu tenho falado sempre aqui, irmãos, e graças a Deus aqui não tem, mas às vezes nós encontramos crente mimizento, né? Que fica, se Deus não fizer, eu não faço mais. Se Deus não me dá, eu não vou mais. Irmãos, nós não somos nada. Se Deus der, Ele é Deus. E se não der, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Quem somos nós, irmãos? Isaías chega a comparar nós, irmãos, nós que somos aí todo cheio, pomposo. Isaías chega a comparar nós como o pozinho miúdo da balança. O pó miúdo da balança. O povozinho. Ele chega a chamar de vermezinho de Israel. Vermezinho. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, se Deus fizer,
nós vamos exaltar a Deus e glorificar a Deus, aleluia, porque se Ele fizer, é pela sua bondade, é pela sua misericórdia, é porque nos ama, é porque nos escolheu, é porque nos chamou e porque Ele é Deus e ponto final. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá, aleluia. Pai Santo, aqui está teus filhos participando desta campanha. É o teu nome sendo glorificado. O teu filho nos trouxe uma palavra da parte de Deus, o qual nos aviva, nos aguça, Senhor, os nossos sentidos, nos leva a entender que necessitamos da proximidade de Deus, necessitamos estar com Deus, necessitamos, Pai, ser conhecidos e reconhecidos no céu. É a nossa intimidade, é a nossa particularidade com os céus. Pai, nos ajuda a ser fiel, nos guarda debaixo da tua mão, estende as tuas mãos sobre os teus filhos que chegaram aqui nesta noite. Os teus filhos estão na campanha, a campanha de 21 dias. Nós começamos, Pai, e já é o segundo dia. Queremos estar aqui todos os dias, guardados por tuas mãos, debaixo da tua unção, crentes, Pai, em Cristo Jesus, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, para a glória do teu nome e em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Por tudo que tu tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer de todo meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Amém, meus irmãos? Amanhã é o terceiro dia. Amanhã estará conosco aqui de Joinville o pastor Misael, pregando a palavra de Deus. Também está vindo alguns cantores e a campanha continua e você não perca, em nome de Jesus. Você que está no seu lar, nos acompanhando através da live da igreja, também esta bênção seja alcançada no seu lar e o nome do Senhor seja glorificado também através da tua vida. Nosso pastor agora irá ministrar a bênção apostólica. Depois da bênção apostólica, nós diremos o nosso versículo e a nossa campanha do Eu e Mais Um, tá certo, pastor? Levante assim a sua mão. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ternas consolações e comunhão do Espírito Santo, esteja e permaneça com a amada igreja e todo o povo de Deus diga amém. Amém. Deus abençoe a todos.